Olá, terceiro ano, bom dia. Vamos lá para a nossa segunda aula de Sociologia. Já peço desculpas a vocês, já estou todo suado, porque eu fecho a casa, como eu já expliquei, aí fica calor aqui dentro e eu começo a ficar suado, minha cara começa a ficar brilhando, o tamanho do meu cabelo, da minha barba. Quando eu terminar essa quarentena, eu vou poder ser figurante de qualquer filme aí de algum náufrago, porque não tem a menor condição. Mas enfim, vamos ignorar a aparência e focar naquilo que interessa, meios de produção e forças produtivas. A gente está lá então no livro texto, na aula 4, nas páginas 14 até as páginas 21. Eu me recordo que a gente estava falando então sobre trabalho, e aí eu pedi para a gente ampliar um pouco essa dimensão de trabalho, sair um pouco dessa coisa moderna de emprego como sendo uma função específica, entender o trabalho como uma força social de transformação da natureza pela satisfação de bens e de necessidades humanas. E aí eu sugeri que vocês assistissem ao filme A Guerra do Fogo, que é um filme que trata sobre comunidades primitivas lá no Paleolítico ainda, onde não havia surgido as primeiras formas de cidade, onde os seres humanos ainda eram nômades, caçadores e coletores e ainda não possuíam domínio do fogo. Por isso que o título do filme é A Guerra do Fogo, e ele mostra essas comunidades primitivas tendo que lidar com o fogo ainda como algo sobrenatural e mágico, em oposição a alguns grupos humanos que já sabiam desenvolver daquela forma que a gente vê em filme, né, a partir do atrito de madeiras e de pedras. E aí eu coloquei um link do YouTube, do Facebook, de uma publicação. Eu usei esse link lá na sala do primeiro ano, que é o assunto deles de antiguidade. E funcionou em sala de aula, mas algumas pessoas me disseram que o link estava quebrado. Eu não tenho esse DVD mais aqui em casa, eu tenho ele lá na Bahia, mas eu não trouxe. Aí eu procurei outros links na internet e não consegui. Rebeca conseguiu baixar, colocou lá no meu Google Drive. Obrigado, Rebeca. Mas eu sei que a maioria não conseguiu assistir, então vamos mudar de atividade. Quem assistiu, ótimo. Quem não assistiu, tenta assistir. Vocês são vestibulandos, então o que vocês puderem adquirir de cultura, de cinema e de leitura só vai agregar a vida de vocês. Mas vamos mudar, já que a maioria da turma não conseguiu ter acesso ao filme, tá bom? E aí, hoje a gente começa a continuar falando de trabalho, mas a gente já vai ampliar um pouco e falar sobre meios de produção. Vou falar hoje sobre o socialismo, que eu sei que é um tema que cai muito nos vestibulares, que gera muita polêmica, que as pessoas não compreendem muito bem, que volta e meia tem um maluco aí na internet distorcendo algumas coisas. E aí é importante que vocês conheçam, porque sem sombra de dúvidas é a corrente de pensamento político-econômico mais importante, ou melhor, uma das mais importantes do século XIX, século XX e até os dias atuais. Claro que já foi amadurecida por outros pesquisadores e por outras produções, mas o básico é que foi fundado por Karl Marx. É importante a gente entender, vou tentar fazer um vídeo curto, porque os vídeos longos demoram demais de serem postados. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. No século XIX, então, gente, surge um conjunto de pensadores que eram chamados genericamente de socialistas, porque se preocupavam com as questões sociais. É importante a gente lembrar que no século XVIII e no século XIX é o período da chamada Revolução Industrial, então a sociedade europeia, as nações, os países europeus passam por uma série de transformações, tá bom? E essas transformações, elas são econômicas, são políticas, são sociais, e tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo a gente pode enumerar mudanças. Os socialistas, então, identificavam muitos problemas advindos dessa revolução industrial. Então, pobreza, miséria, urbanização desenfreada, o mercado de trabalho não absorvia a totalidade dessa mão de obra. Então, eram sociedades caóticas. Por isso que surge a sociologia como uma disciplina que objetivava entender esses problemas e solucioná-los, tá bom? Já falei para vocês na sala, tanto é que a sociologia durante muito tempo vai ser chamada de ciência da crise. As cidades europeias em crise, surge uma ciência que buscava estudar essa crise, compreender e solucionar esses problemas. Então esses primeiros socialistas pensavam nas questões sociais. Como que a gente supera a pobreza, a desigualdade social, a miséria, a criminalidade, o alcoolismo, a violência sexual, a exploração da mão de obra infantil. Só que eles, de certa forma, tinham uma visão muito romantizada. Então eles achavam que com boas ações, com caridade, com conscientização,
conseguiria se superar essa sociedade desigual na construção de uma sociedade melhor. Então, por isso que eles eram chamados genericamente de socialistas. Em 1850, Marx, junto com seu parceiro intelectual, eu sempre falo isso, que a gente fala parceiro, o povo pensa que Marx era gay, que Engels era o namorado dele. Não era. Ou melhor, não se tem evidências, né, de que fossem. Mas Marx e Engels, seu parceiro intelectual, eles lançam o Manifesto do Partido Comunista, que é considerado a base do pensamento marxista, junto com outras obras como O Capital, que vai ser lançado por Marx em anos posteriores. Marx, então, vai propor uma interpretação da história que vai ficar conhecida como materialismo histórico. Marx vai voltar lá para as sociedades primitivas, passando pelas sociedades da antiguidade, para as sociedades da Idade Média, até chegar à Idade Moderna em que ele viveu, e ele vai compreender que todas as eras da humanidade foram marcadas pela luta de classes. Então, na antiguidade era o senhor e o servo, no período medieval, o sucerano e o vassalo, e na Idade Moderna em que ele viveu, o burguês e o proletariado. Então, todos os momentos da história existiram classes sociais antagônicas, exploradores que exploravam outra classe social. E aí Marx vai propor o quê? Uma interpretação da história baseada na economia, baseada nas questões materiais. Por isso que a sua corrente vai ficar conhecida como materialismo histórico, porque Marx vai considerar o quê? Que a infraestrutura, a base de uma sociedade, vai ser sempre as questões econômicas, e essas questões econômicas vão influenciar naquilo que ele vai chamar de superestrutura, que pode ser a política, pode ser a cultura, pode ser a educação, mas tudo isso deriva diretamente de como a sociedade produz materialmente aqueles bens sociais. E aí, passando um pouco aqui na aula, ele vai o quê? Propor uma visão revolucionária para a sociedade em que ele viveu, que é a chamada luta de classes. Então, Marx começou a criticar os primeiros socialistas utópicos, que é uma palavra que já vai adquirir um significado pejorativo. Utópico deriva de utopia, deriva de sonho. Então, eles achavam que os primeiros socialistas eram românticos demais, sonhadores demais, que essa coisa de você estar esperando que as pessoas se conscientizem, que os empresários melhorem os salários, porque eles estão vendo que a população vive numa situação de insalubridade, de miséria e de pobreza, é uma visão muito romântica. Então, Marx vai trazer uma visão mais revolucionária, uma visão baseada na ideia de que as transformações sociais elas só podem ser feitas a partir da luta revolucionária dos trabalhadores. É por isso que ele vai propor como central na transição da sociedade capitalista para a sociedade socialista a luta dos trabalhadores, a luta de classes. Tanto é que uma frase dele bem célebre é: trabalhadores do mundo inteiro, univos, que é uma frase que está presente lá no manifesto do Partido Comunista. Falando nisso, eu vou até anexar lá para vocês um link, para que vocês leiam esse manifesto, que ele é muito importante. Ele não é muito grande não, deve ter umas 5 ou 6 páginas, mas ele resume muito bem toda essa imagem de Marx sobre materialismo histórico, sobre a exploração da classe trabalhadora, sobre a exploração do trabalho humano, sobre a importância da luta de classes e a importância da riqueza do trabalho que é feito pelos trabalhadores, pelo proletariado. E aí eu já posso fazer uma analogia com esse momento que a gente está vivendo nos dias atuais, onde a pandemia do Covid está trazendo uma série de problemas para a economia do mundo inteiro. E eu já vi muitos memes da internet, muita gente ironizando isso, que vários empresários e alguns políticos propondo o fim da quarentena para que a gente não penalize a economia. E aí muita gente está dizendo, agora vocês precisam dos trabalhadores? A gente o tempo inteiro está dizendo que quem produz riqueza é o trabalhador. E aí, nesse momento de pandemia, isso fica bem claro. Por quê? Porque se o trabalhador não trabalha, a fábrica não produz riqueza. Então, a riqueza, quem produz são os trabalhadores. Então, se não tem trabalhador nas fábricas, nos mercados, nas lojas, nos comércios de uma forma e na indústria em geral, como é que vai produzir riqueza? Então, no capitalismo, quem produz riqueza é o trabalhador. Essa riqueza ela é explorada, ela é expropriada, ela vai para as mãos do empresário, vai para as mãos dos burgueses, como Marx já dizia.
Mas se não tem trabalhador, não se gera riqueza. Então é isso que Marx dizia. Esse trabalho não é do burguês. Essa riqueza não é do burguês. Essa riqueza é do trabalhador, porque é ele quem produz, é o proletariado quem produz. Então por isso que ele vai propor uma visão revolucionária de que o trabalho deve ficar nas mãos do trabalhador. A riqueza gerada pelo trabalho deve pertencer ao trabalhador. E ele acreditava que essa transformação social da sociedade capitalista para a sociedade capitalista para uma socialista só seria possível a partir da luta de classes. Por isso que a visão dele é mais revolucionária, por isso que o socialismo dele vai ser chamado de científico, já que ele vai propor isso a partir de estudos que ele fez amparados nas mais variadas ciências do campo das ciências humanas, e ele vai fazer muitas críticas aos socialistas iniciais, aos que ele chamava genericamente de utópicos, porque não tinham caminho. Então a gente quer uma sociedade melhor, o que é que a gente faz? Eu não sei, conscientiza, espera. Marx não, queria um processo revolucionário, a luta dos trabalhadores. E aí eu falo um pouco sobre isso nessa aula texto, que está aí colocando, aprofundo um pouco sobre infra e superestrutura, ok? É um assunto que é muito longo, poderia ser muito mais enriquecedor em sala de aula, onde vocês poderiam fazer perguntas, mas façam perguntas lá no ambiente virtual, tá bom? Tentei fazer um vídeo curto, por essas razões que eu já falei para vocês, mas o vídeo já vai aí em 12 minutos. Mas eu quero uma atividadezinha bem curta, vou dar para vocês uma semaninha para fazerem ela, tá bom? Pesquisa lá, eu vou anexar lá no AVA depois o link para o Manifesto do Partido Comunista. Eu quero que vocês pesquisem duas expressões que são muito importantes dentro do socialismo científico, do materialismo histórico marxista, que é o conceito de mais-valia e o conceito de exército industrial de reserva. Então faz um caderno, 4 a 5 linhas, qual o significado de cada um desses dois conceitos. Na próxima semana eu crio então lá a publicação no AVA e vocês anexam aquilo que vocês pesquisaram. Estão gostando do HQ Mouse? Já encontrei a segunda versão, eu vou anexar para vocês também. Assistam aqueles filmes que eu sugeri, eu sei que vocês estão cheios de atividades, graças a Deus. Melhor do que estar em casa ocioso. Aproveita então para aprofundar os conhecimentos de vocês, não só nas minhas disciplinas, como na dos outros professores. Vamos assistir coisas interessantes, não é ficar o dia inteiro no celular, fazendo coisas inúteis. É divertido, mas vocês estão no vestibular e a gente está passando por esses dias difíceis que vão se prolongar por mais outros dias. Eu acho que até o segundo semestre a gente não vai ter uma normalidade, mesmo que a gente volte para a sala de aula. Então, o aprofundamento dos estudos de vocês, nesse momento, compreende a responsabilidade de cada um de vocês com esse seu futuro. Então assistam aqueles filmes que eu sugeri, leiam esses livros, façam as atividades de outros professores, tá bom? Que na medida do possível, no meio virtual, a gente vai tentar ampará-los e fazer isso da melhor forma possível. Graças a Deus a escola conseguiu, o AVA está funcionando super bem, inclusive projetos que a gente pensou que não ia dar certo, a escola já voltou atrás e a gente vai tentar colocar em prática e lá vai 15 minutos de vídeo. Então façam essa atividade, beijo, até mais.